Boa tarde a todos vocês que estão me vendo agora. Gostaria de permanecer ainda falando sobre o mesmo tema de outrora, Chamada de Deus, parte 3. Certo? E para falar da Chamada de Deus agora, na parte 3, eu gostaria de dar continuidade dizendo o seguinte. Existem pastores que pensam que depois que eles partirem, seus filhos vão herdar o seu trono. Por exemplo, na mensagem passada que eu apliquei, você que está acompanhando, eu cheguei a mencionar que nem tudo que nós queremos Deus faz, e que nem sempre filho de pastor, pastorzinho é, e que às vezes Deus decide fazer diferente, permitindo que uma outra pessoa se sente em uma cadeira de honra, você consentindo ou não. Existem boatos, certo? Que um determinado pastor muito poderoso está preparando o seu trono para que o seu filho herde. Preparando o seu trono para que o seu filho possa se assentar nele. Agora eu lhe faço uma pergunta. Sabe qual é a pergunta que eu lhe faço? Se isso for da vontade de Deus, o filho desse pastor vai se sentar. E se não for da vontade de Deus, doa em quem doer, mas esse pastor ficará de fora e vai sentar naquele trono quem Deus quer. Porque a obra é do Senhor, Ele faz como Ele quer, Ele faz como bem quer e faz como entende. Meus queridos que estão me vendo agora, e também pastores que possam estar me vendo agora, se você acha que o seu filho vai herdar o seu trono, ou os filhos dos seus filhos vão herdar o seu trono e vão dar continuidade a isso, isso só vai acontecer se Deus lá do céu permitir que isso aconteça. Porque se não for assim de acontecer, se assim não for de acontecer, Deus fará da sua maneira, te agradando ou te desagradando. Você gostando ou não, Ele vai fazer o que lhe apraz. Você pode até pensar consigo e dizer o seguinte: e o que será da minha família? Eu disse antes na mensagem de número 2 e digo agora na mensagem de número 3. Deus cuidará de você e da sua família e vai respaldar a vida de vocês e não vai permitir que vocês pereçam, mas o que vai prevalecer no ministério é a vontade de Deus. Outro ponto muito importante. Se esse pastor poderoso pensa que o seu filho vai se assentar na cadeira de honra, pode tirar o cavalinho da chuva. Porque essa questão, quem decide é Deus. Tá certo? Quem levanta obreiro, tem pessoas que dizem assim: quem levanta obreiro é a igreja. Quem foi que te disse que a igreja levanta obreiro, meu irmão? Se dependesse da igreja, com todo respeito à igreja, eu não estou falando para ofender a igreja, eu não estou falando para detonar com a igreja, mas se dependesse da igreja, a casa de Deus ia à falência. Sabe por quê? Porque a igreja vai pela aparência. Na mensagem de número 2 eu falei sobre a chamada de Davi, e no meio dela está lá explícito que Samuel olhou para Eliabe e pensou que Eliabe era o ungido do Senhor. Assim acontece hoje com a igreja. A igreja se engana, a igreja é ingênua demais, meu irmão. O que tem de pessoas que não procedem, o que tem de pessoas sem caráter, o que tem de pessoas sem personalidade, o que tem de pessoa que não tem postura moral, o que tem de pessoas que não são dignos de estar em púlpitos, que a igreja aprova, não está no gibi. Sabe por quê? Porque a igreja não entende nada de bastidor de ministério, meu irmão. A igreja vê o superficial. A igreja vê o obreiro quando ele prega em cima do púlpito. A igreja vê o obreiro quando ele é respaldado por alguém. Mas a igreja não conhece o que acontece de fato por trás dos bastidores. Por isso que a igreja está sujeita a escolher gente errada para sentar em cadeira de honra. Quem escolhe obreiro não é a igreja. Quem escolhe obreiro é Deus. Sempre foi assim e nada vai mudar isso. Sabe por que nada vai mudar isso? Porque a chamada de Deus, eu disse na mensagem 1, e retorno a dizer, chamada de Deus é algo divino, e é Deus quem escolhe, é Deus quem elege, é Deus quem trabalha, é Deus quem capacita e quem envia o obreiro para estar trabalhando na sua obra.
Tem gente que ensina assim, gente até de título, que ensina assim: quem escolhe o obreiro é a igreja. Se dependesse da igreja, meu irmão, a casa do Senhor viraria uma desordem imensa. Eu não estou falando mal da igreja ou querendo afundar com a igreja de Cristo. Pelo contrário, a igreja do Senhor é uma bênção. Agora, o que eu estou querendo dizer, quero que vocês que estão me vendo entendam que quem escolhe obreiro não é a igreja, não. É Deus quem escolhe. Ah, mas a Bíblia relata que em determinadas passagens escolheram pessoas, sim, mas ali foi uma escolha, certo? Para determinado tipo de serviço ou determinado tipo de obra. É uma questão muito específica em casos isolados. Mas eu estou falando no ângulo amplo. Eu estou falando no ângulo amplo da questão da chamada de Deus. Quem escolhe não é a igreja, não. Quem escolhe é Deus. Existem coisas que de fato Deus permite que os homens e a igreja decidam. Existem coisas que Deus permite. Mas Deus tem a consciência que a chamada mesmo, ela é divina. Pastor, evangelista, presbítero, quem foge essas pessoas, quem trilha com essas pessoas e quem prepara essas pessoas para que se assentem em cadeiras de honra não é a igreja, não, é Deus. É Deus quem foge a isso. No dia que a igreja começar a fazer o papel do Senhor, a obra dele vai à falência e vai para a lata do lixo. Tem um determinado ministério aí que escolhe o seu pastor presidente a nível nacional por meio de votação. Isso é errado, meu irmão. Tem um determinado pastor aí que está há 18 anos no poder, ou é 20, eu não sei bem direito. O que é que você tem a dizer disso? Agora eu lhe faço uma pergunta: será que essas pessoas estão buscando a Deus? Será que essas pessoas estão orando a Deus? Será que essas pessoas estão pagando o preço de fato para saber se essa chamada é de Deus? Uma chamada que é feita através de votação de homem, irmão. Uma chamada que é feita através de seres humanos. Como é que você quer que eu acredite que Deus está sempre nesse negócio ou que Deus está envolvido com isso? Chamada de Deus é algo divino. Chamada de Deus é algo puro. Chamada de Deus é algo que, de fato, só o Senhor é quem capacita e quem elege, quem escolhe. Disse antes e retorno a dizer, tem ministério aí, tem um ministério muito poderoso, que tem um determinado pastor, que ele é representante a nível nacional, que está há 18 a 20 anos no poder. Aí vocês querem que eu acredite que isso é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que orem e façam o que está escrito aqui na Bíblia. A Bíblia manda rogar ao Senhor da seara para que ele envie obreiros para a sua seara. Quando rogamos ao Senhor da seara, o Senhor da seara envia obreiros para a sua seara e a sua seara é uma bênção para a honra e para a glória do Deus eterno. Eu finalizo esta mensagem dizendo o seguinte: orem, vocês membros de igreja orem, vocês pastores orem, para Deus poder, de fato, escolher pessoas capacitadas e que sejam anjos de verdade que estejam à frente da sua obra. Paguem o preço, não quero escolher qualquer lixo para colocar nas suas igrejas, não. Paguem o preço porque Deus há de honrar vocês em nome de Jesus. Amém.